Então, bem-vindos a este webinar sobre os desafios de uma carreira internacional. O meu nome é Ana Margarida Silva e trabalho há cerca de 15 anos para a EURES. O que é a EURES? É uma rede europeia de emprego, é uma rede de cooperação no âmbito dos serviços de emprego com outras entidades parceiras também associadas, associações sindicais, associações empresariais, universidades e outros atores relevantes no mercado de trabalho, que visa facilitar a livre circulação de trabalhadores numa área que abrange 32 países, os 28 países da União Europeia, a Noruega, a Islândia, Liechtenstein e a Suíça. Esta rede presta, numa lógica de one-stop shop, para aqueles que procurem mobilidade, um conjunto de serviços de informação, aconselhamento e colocação a nível transnacional e transfronteiriço. Podemos, ao longo desta conversa, se calhar, falar um bocadinho mais sobre estes serviços. De qualquer modo, eu gostava, antes de mais, de vos relembrar que ao longo deste webinar vocês podem colocar-nos questões no chat do stand de recepção. E, entretanto, eu gostava de passar a palavra às nossas duas convidadas, à Bárbara e aqui à Ana Sofia, para que se apresentassem também. Bárbara. Olá, desde mais muito obrigada pelo convite. O meu nome é Bárbara Parente, eu estudei na Faculdade de Letras da Universidade do Porto, tirei licenciatura e mestrado em Sociologia, sou do Porto, nascida e criada, e atualmente encontro-me a viver em Bruxelas, na Bélgica. Passei também já por Barcelona, em Espanha. Trabalho na área de recrutamento de IT e atualmente encontro-me a trabalhar numa empresa de consultoria de recrutamento para as instituições europeias. Ana. Chamo-me Ana Linhas, tenho 34 anos, tirei o curso de Direito na Faculdade de Direito da Universidade do Porto. Saí de Portugal em 2010 para viver na Suíça, onde trabalho atualmente como Compliance Officer no BNP Paribas, em Genebra. Ok, então se calhar ia começar por colocar algumas perguntinhas a propósito desta vossa experiência fora de Portugal, e começava talvez pela Ana. Quando, porquê, quem, provavelmente, e como surgiu esta opção de uma carreira internacional no vosso percurso? O que é que te motivou a ti em particular? Para mim, portanto, saí de Portugal, como disse, em 2010, aí saí por questões afetivas. O meu namorado, na altura, tirou o curso de enfermagem, sabia que em termos profissionais seria sempre complicado encontrar trabalho em Portugal, e ele tinha um contacto na Suíça de um enfermeiro que era amigo da família e que trabalhava já há muitos anos em Genebra, e que lhe tinha um pouco explicado o mercado e a necessidade que havia e que há ainda atualmente de enfermeiros na Suíça, e portanto ele veio um ano antes de mim a trabalhar como enfermeiro, e depois eu vim em 2010 para me juntar a ele, e porque também sempre me interessou um pouco a carreira internacional e a possibilidade de ter uma experiência internacional, e foi isso que no fundo foram essas as razões que me levaram a emigrar para a Suíça. Ok. E fazia a mesma pergunta à Bárbara. No meu caso tive, acho que algumas razões associadas. Portanto, durante a minha fase de estudos em mestrado, eu fiz o programa de Erasmus, o programa de intercâmbio, o que já, digamos, ajudou a ter uma experiência fora de Portugal. Quando estava quase a terminar também o meu mestrado em Sociologia, eu iniciei digamos um estágio, que era um estágio remoto, uma empresa que trabalhava desde Londres, no Reino Unido, o que também ajudou a ter aqui um bocadinho o gosto de equipas internacionais, digamos. E depois, realmente também um pouco à semelhança do que a Ana comentou, por razões afetivas. O meu namorado já se encontrava a trabalhar fora também, então incentivou também a sair de Portugal.
Pois, efetivamente, vê-se que esta é uma das principais motivações, e também vos posso dizer da experiência no âmbito do Euras, que é um dos principais motivos que leva as pessoas também a mudarem de país. Obviamente poderá haver muitos outros, a expectativa de pronto, uma carreira internacional, melhores condições salariais, equilíbrio entre vida profissional e familiar também, mas de facto estas questões afetivas muitas vezes são aquelas que são mais fortes para nós darmos o pulo. É interessante. Gostava também de perceber um bocadinho melhor convosco, e talvez começasse agora pela Bárbara, como é que vocês chegaram a esta oportunidade, nomeadamente, pronto, eu penso que a Bárbara também passou por mais de um país, não é? Por Barcelona primeiro. Como é que vocês chegaram às oportunidades que tiveram, portanto, às oportunidades de emprego que tiveram? Algum tipo de site? Tiveram algum tipo de apoio nesse processo de procura? Como é que foi? Bem, eu devo dizer que em ambos os casos, tanto para a Espanha como para a Bélgica, eu recorri sempre muito a sites de emprego, nomeadamente o LinkedIn e o Monster, que basicamente são as fontes de recrutamento privilegiadas na Europa. Em termos de preparação, digamos, tive também a ajuda de uma amiga que já se encontrava também fora do país, então digamos que deu-me algumas guidelines, o que é que eu deveria fazer e realmente escrever e formatar o currículo de acordo com as regras que cada país assim tem. Uhum. Ana, já agora gostava de perceber também a tua experiência. No meu caso, eu, como tinha o meu namorado já na Suíça, portanto, tudo que é a parte de alojamento e etc, das partes, a parte mais burocrática da mudança, tive essa ajuda logicamente, porque ele já conhecia o mercado e sabia. Tudo que foi em termos de procura profissional foi feito um bocado à semelhança da Bárbara, através do LinkedIn, de sites profissionais. Na Suíça existe um que é muito utilizado, mas que é nacional, e portanto eu utilizei muito esse. E depois fui com a experiência que fui ganhando no mercado, fui falando com várias pessoas que trabalhavam já aqui, em várias áreas diferentes, e que tinham um bocado a mesma qualificação que a minha, e fui fazendo um bocado de networking e colocando questões e tentando perceber o mercado. Portanto, foi um bocado também por experiência própria e que cheguei ao posto onde cheguei hoje. Exato, ok. Obviamente que eu vou aproveitar aqui para dar a conhecer um bocadinho aqui o meu serviço. Vocês provavelmente não tiveram noção, na altura não tiveram a oportunidade de utilizar, mas só também para os vossos colegas e para quem nos está a ouvir aqui hoje, nós temos no âmbito do portal do Eures, portanto é uma das ferramentas que nós temos à vossa disposição. Temos um portal que tem diariamente disponíveis cerca de 3 milhões de oportunidades de emprego, ofertas de emprego, postos de trabalho, em todas as áreas profissionais e com um grande enfoque também nas áreas mais qualificadas. Portanto, é uma dica que eu vos deixo, para além, obviamente, de vocês deverem ter uma presença ativa no LinkedIn e nas outras redes sociais, e, portanto, em sites mais dedicados a determinados grupos profissionais. Esta é também uma boa opção que eu penso que vocês poderão ter interesse em explorar. Já percebi por aquilo que vocês me disseram que se calhar, pelo menos na partida, não houve propriamente serviços específicos aos quais tenham recorrido. De qualquer maneira, neste percurso, desde que saíram de Portugal, portanto, antes da saída de Portugal para a vossa preparação, até chegarem portanto, aos países de destino, portanto, no caso, ou às cidades, portanto, a Barcelona, a Bruxelas, a Geneve. Houve serviços que vocês tenham utilizado, públicos ou não, para além das ajudas dos vossos amigos e familiares, se calhar? No meu caso, sou sincera, não utilizei nenhum tipo de serviço público, talvez também por falta de conhecimento, mas realmente foi só através, portanto, da rede de contactos que eu já tinha na altura, mas sim, ou seja, familiares e amigos, basicamente. Ana? No meu caso também não utilizei nenhum tipo de serviço público, se calhar por falta de conhecimento, mas realmente foi só através, portanto, da rede de contactos que eu já tinha na altura, mas sim, ou seja, familiares e amigos, basicamente. No meu caso, também não utilizei nenhum tipo de serviço público,
não recorri não tive ajuda a nenhum serviço local. Sei que na altura eu cheguei a contactar o centro de emprego, porque eu sei que eles também têm alguns postos internacionais, mas o que eles tinham era tudo não qualificado e, portanto, não, de facto não havia nada direcionado para a minha área e por isso, nesse sentido, efetivamente não recorri a nenhum serviço nacional para emigrar. Ok, da próxima vez já vão saber mais alguma coisa. Já sabem a quem contactar. Ok, nesta preparação, portanto, que dificuldades é que vocês sentiram na mudança, portanto, quando saíram daqui, à chegada, portanto, quando chegaram aos países de destino, na integração também, ao longo deste processo, na integração no país de destino? Já percebi questões como alojamento, depois no contacto inicial talvez tivesse facilitado por facto de também terem já alguém que conheciam a residir no país, mas questões como a língua, burocracias, acesso a serviços de saúde, podem dizer-nos alguma coisa também sobre isso? E talvez começasse pela Ana agora. Sim. Para mim, o fato de ter efetivamente já alguém que vivia no país ajudou muito na tudo que é acesso à saúde, porque na Suíça funciona com um sistema de seguro, que é obrigatório, exatamente, e portanto o sistema é semelhante para todas as pessoas, ou seja, o fato de ter alguém no país que já o tinha feito facilita muito nesse sentido, porque no caso o meu namorado já sabia quais eram os melhores seguros, quais eram os preços, digamos assim, e tudo que é também burocracia de entrada no país, autorizações de residência, autorizações de trabalho, tudo isso ajuda muito ter alguém que já vive no país, porque as pessoas já têm essas informações que podem ajudar e que às vezes quando não se tem que se perder muito tempo com isso. As maiores dificuldades eu acho que tendo tudo isso já assegurado, que é o alojamento, a saúde, a parte das autorizações de residência e trabalho, é a parte linguística, como é lógico, porque na Suíça, na parte onde eu estou, fala-se francês, e apesar de eu ter estudado na escola, logicamente foram 3 anos e portanto foi há muitos anos atrás e eu não tinha o francês desenvolvido o suficiente para poder viver num país francófono. E por outro lado a Suíça, ao contrário de outros países, não é muito desenvolvida a nível de inglês, o que para mim era algo que eu tinha desenvolvido mais que a maior parte dos portugueses, porque nós estamos muitos mais anos em inglês e estamos habituados um bocado à cultura inglesa e americana. Para mim a questão linguística foi sem dúvida inicialmente uma barreira e depois foi também a questão da procura profissional, porque eu não conhecia nenhum advogado português que trabalhasse na Suíça. O meu curso, por natureza, se calhar ao contrário de outros cursos, tem uma dimensão muito mais nacional e portanto para mim a maior dificuldade foi precisamente perceber como é que eu poderia transpor os conhecimentos que eu tinha, a formação que eu tinha, efetivamente no mercado local. Ok, eu se calhar ir falando um bocadinho mais baixinho, mais lento, se calhar conseguimos captar por causa de questões de rede, está bem? Tá. Okay. Bárbara, se calhar também aqui a propósito desta questão das dificuldades sentidas ao longo do processo. Bem, eu aqui devo fazer... Exato, eu aqui devo fazer uma distinção entre Espanha e Bélgica, porque os sistemas são muito diferentes. Exatamente. Espanha eu acho que é um pouco mais semelhante a Portugal, portanto a parte da saúde continua a ser um serviço público através de segurança social, etc. Portanto, quando cheguei realmente ao país, a partir do momento em que tiramos o cartão de residente, tudo o resto tem uma lógica, digamos, é mais fácil de seguir, e nesse ponto, portanto, colegas na empresa também me fizeram algumas indicações, quais eram os serviços que eu deveria dirigir-me. Relativamente à Bélgica, foi diferente e mesmo agora, passado 2 anos, ainda continua a haver, digamos aqui, algumas perguntas que não têm explicação porque o sistema muitas vezes não é lógico, digamos. Ou seja, a nível de alojamento, consegui arranjar um apartamento relativamente fácil através de grupos de Facebook, portanto depois aqui também a rede de contactos ajudou imenso, mas por exemplo o sistema de saúde aqui eu penso que é um pouco semelhante à experiência da Ana na Suíça, porque também
também tem todo um seguimento através de seguros, etc. No entanto, há uma distinção se é um seguro, por exemplo, para um médico de família ou um seguro para passar uma noite no hospital, por exemplo. Então, toda essa distinção, no fundo, quem me ajudou foi a própria empresa, que é o meu empregador, digamos, porque realmente o sistema não tem uma lógica, ou seja, por o mesmo serviço podemos às vezes pagar 2 ou 3 vezes pelo mesmo, através de impostos, de seguros e depois finalmente diretamente na clínica em que temos o X tratamento, etc. Portanto, aqui a parte da burocracia, eu devo dizer que realmente a empresa fez aqui um seguimento, também por ser uma empresa que está habituada a recrutar muita gente, exatamente, muitos expatriados. Exatamente. Relativamente digamos, ao resto, ou seja, a integração, foi um bocadinho através das comunidades internacionais, ou seja, depois há sempre alguém que conhece... O que na Bélgica não é difícil, não é? Porque verdade, ainda por cima em Bruxelas. Há muitas comunidades aqui, é uma cidade com mais de 180 nacionalidades, portanto há sempre alguém com digamos, uma experiência semelhante e que pode ajudar. Exato. Bem, a propósito das vossas respostas, se calhar também dar aqui umas dicas, nomeadamente para quem esteja a iniciar agora o processo, que efetivamente, só para que vocês saibam, este portal que eu vos falei, o portal do Eures, tem informação compacta e organizada sobre muitos destes aspectos de que a Bárbara e a Ana falaram, nomeadamente sobre a questão portanto, do registro de residência, por exemplo, a questão do acesso aos serviços de saúde, de segurança social, aquilo a que as pessoas têm e não têm direito em cada um dos países, a questão, algumas noções também sobre a legislação laboral em cada um dos países, os direitos e deveres dos trabalhadores. Encontram ali um conjunto de informação que, inclusivamente, se vocês estiverem indecisos entre ir para um ou outro país, se não tiverem outro fator mais forte, como aquele que vos levou a vocês a mudar para um determinado país, pode também ajudar a decidir por um ou por outro. Portanto, é uma dica que eu vos deixo. Para além disso, também temos uma rede de conselheiros de mais de 1000 pessoas que são de alguma maneira especializadas nestas questões de mobilidade e muitas destas questões que vocês falaram agora. Portanto, nós temos também uma visão integrada das coisas e sempre que temos alguém, por exemplo, que está interessado em ir trabalhar para um destes 32 países que estamos a falar no espaço de 32 países, nós podemos também referenciar a pessoa para além de podermos dar uma primeira informação e de uma forma comparada, com o apoio também do portal, podemos também referenciar a pessoa através, por exemplo, de um serviço à distância, como estamos aqui a fazer hoje, de uma entrevista, de uma reunião à distância, um aconselhamento também por parte de um colega nosso no país que a pessoa procura, portanto, e mesmo numa lógica de proximidade, se a pessoa, por exemplo, foi acompanhada por nós quando sai de Portugal, somos nós também que fazemos essa referenciação para colegas que estão mais próximo quando a pessoa toma a decisão de mudar para uma determinada região. Pronto, isto é só uma dica que eu vos deixo, pode ser também interessante para alguns daqueles que nos estão a ouvir. Ora bem, a propósito disto, portanto, em algum momento, aqui mais uma questãozinha que eu gostava de vos colocar, se em algum momento em todo este processo de procura, da mudança, da integração, se vocês se sentiram de alguma maneira perdidas, e neste caso, já agora que eu vos tenho estado a falar destes serviços, que diferença poderia ter feito uma ajuda ou um serviço que vos orientasse neste sentido, neste processo? No meu caso em específico, eu devo dizer que se calhar sentia-me um pouco mais perdida, para utilizar o termo que abordou. Eu penso que foi mais relativamente ao sistema da Bélgica, porque realmente é mais distante
da experiência que eu tinha em Portugal, digamos. Portanto, eu acho que aqui a nível inicial fez toda a diferença falar com pessoas que estavam a passar pelo mesmo ou que já tinham passado anteriormente, para realmente, digamos, haver aqui alguma explicação do como é que era o sistema. Por exemplo, a mim a nível inicial, embora eu soubesse já do clima na Bélgica, teve um impacto enorme por não ter, por exemplo, luz solar durante não sei quantos dias seguidos. Portanto, aqui pequenas coisas que anteriormente eu diria, não há qualquer tipo de problema, mas afinal no dia a dia teve um impacto maior do que eu estava à espera. Uma coisa é nós sabermos antes de sairmos, outra coisa é nós experimentarmos, não é? Exatamente. Eu pensava que estava preparada, ou seja, tinha lido não sei quantos blogs, eu tinha falado não sei com quantas pessoas, mas viver a experiência é totalmente diferente. É o que me dizem também muitos dos nossos candidatos. Nós trabalhamos muito com países nórdicos, por exemplo, com Noruega, com Suécia, e de facto temos apoiado também muita gente, farmacêuticos, enfermeiros e nas áreas das engenharias também, e é o que nos dizem. De facto, a falta de horas de luz solar, então lá para cima, para o norte, é extremamente complicado de lidar. É Depois, obviamente, as pessoas adaptam-se, mas há um primeiro período que, de facto, se calhar é entre 3 a 6 meses, depois de vocês estarem nessa mudança, que é um bocadinho complicado de lidar. E às vezes dá ali um puxinho se tivermos alguém que nos possa ajudar também. E quanto à Ana? Não sei se, Bárbara, queres dizer mais alguma coisa? Não. Então, Ana, eu se calhar colocava-lhe a mesma questão. Em algum momento neste processo se sentiu um bocadinho perdida da mudança, da integração? E que diferença teria feito uma ajuda de um serviço que vos pudesse orientar nesse processo? Que pudesse orientar nesse processo? Sim, eu senti-me bastante perdida porque como o meu curso é um curso se calhar diferente de outros, porque é um curso muito direcionado para o mercado nacional, eu senti-me bastante perdida porque não sabia onde procurar, que postos é que eu poderia encontrar dentro da minha área, onde é que a minha formação seria reconhecida, onde é que faria a diferença. Portanto, eu senti-me bastante perdida nesse sentido, apesar de ter tido uma grande ajuda em tudo que foi burocrático, administrativo e na própria entrada no país. A procura do trabalho em si foi bastante desafiante e acho que ter uma instituição que possa fazer essa ponte, que possa explicar quais são os postos que talvez existam para alguém que vem com uma formação de outro país, onde procurar e também dar uma ajuda financeira nessa procura, acho que é bastante importante, porque normalmente quando as pessoas imigram estão em início de carreira e não têm ainda talvez essa experiência e essa ajuda económica necessária para dar esse salto. Portanto, sem dúvida que se eu tivesse tido essa ajuda de Eures, teria sido muito importante nessa mudança. Faria com que eu tivesse ganho bastante tempo e talvez tivesse evitado algumas das experiências que tive, porque saberia que havia outras melhores ou mais interessantes para mim, para a minha formação. Essa é sempre uma coisa que nós aprendemos sempre com as experiências, não é? E às vezes, se voltássemos atrás, faríamos algo diferente. A propósito do que disseste e a propósito também da área até da advocacia, pronto, e já que vocês me dão a deixa para poder falar do Eures, é assim, efetivamente há aqui um conjunto de serviços que nós podemos prestar nesse sentido, e o facto de sermos também uma rede de pessoas que nós temos contactos, por exemplo, na Suíça também, temos uma rede de mais de 1000 conselheiros que estão espalhados por essa Europa fora, e o papel destes conselheiros é também orientar um pouquinho as pessoas na preparação do seu projeto de mobilidade, a partir do país de origem, não é? Quando a pessoa sai do seu país, neste caso Portugal, mas também conseguimos fazer a ponte com colegas que temos noutros países e que podem também dar algum apoio, mesmo em termos de aconselhamento, desde a elaboração do CV até à procura e efetivamente a identificação, nomeadamente daquelas áreas em que existem oportunidades de emprego e daquelas em que não existem, que também pode ser uma informação importante no primeiro momento, nomeadamente quando se está a escolher entre países, não é?
E não sei se já falei nisso, mas de qualquer maneira aproveito também para partilhar, que de facto no portal do Euros vocês também conseguem encontrar uma panóplia de informação que vai desde estas dicas para procura de emprego e a candidatura a emprego nos vários países, que pode ter algumas nuances, porque os empregadores não têm todos o mesmo tipo de abordagem, mesmo aos processos de recrutamento. Mas vai desde isso até sites sobre procura de alojamento, portanto informação sobre a procura de alojamento nos vários países, a questão do acesso ao sistema de saúde nos vários países, alguma informação sobre legislação laboral também, e portanto nós temos de facto ali no portal do Eures uma panóplia de informação que permite também aos candidatos numa primeira abordagem comparar de uma forma comparável, digamos, porque temos a informação tipificada, até o próprio custo de vida também. Se tiverem indecisos sobre escolher um ou outro país, têm também um conjunto de informações que os pode ajudar. E depois tem a rede de conselheiros que efetivamente está lá para os ajudar na preparação desse trajeto. Eu agora perguntava-vos, talvez começando pela Ana, efetivamente como é que é trabalhar na Suíça? Como é que é... Do que é que vocês sentem mais falta? Se há algumas dificuldades que ainda sintam na vossa vida diária, pelo facto de viverem e trabalharem num país que não é o vosso? Ou a integração está conseguida? Na Suíça eu acho que agora a integração está conseguida, mas eu estou na Suíça há 10 anos, por isso acho que se não estivesse agora ia ser complicado. Sentia que estivesse, mas efetivamente no início a integração é complicada do ponto de vista cultural, há uma diferença grande entre os países. Nós somos um país característico da Europa do Sul, portanto muito aberto, muito caloroso, de festa, de alegria, de convívio, e a Suíça é um bocado mais fechada nesse sentido, mais formal, mais independente. E isso de facto para mim inicialmente um choque grande. Depois a questão linguística, logicamente, porque no início eu falava melhor inglês que francês e na Suíça o inglês não é muito praticado, não no cantão de Genebra, apesar de haver as organizações internacionais aí sim, mas depois na rua, nos serviços públicos, eles têm muita dificuldade em falar inglês, portanto era muito complicado nesse sentido para mim. E sem dúvida a parte de estar longe da família, dos amigos, que no início é sempre complicado porque nós estamos habituados a viver, eu nasci e estudei sempre na mesma cidade, portanto estive sempre no Porto e rodeadas de um bocado sempre da mesma estrutura, das mesmas pessoas e sem dúvida é a maior dificuldade, é uma das maiores dificuldades que temos quando migramos. Depois, mas em termos profissionais mesmo, se calhar na própria empresa. Em termos profissionais é um bocado como eu tinha falado antes, no início é exatamente saber em que medida é que nós podemos, o que é que nós podemos fazer no país, quais são os cargos que realmente nós podemos, para os quais nós podemos candidatar. Isso acho que é no início o grande desafio, porque nós não conhecemos o mercado. A Suíça, e nomeadamente Genebra, tem um mercado enorme, tem imensas possibilidades e no início a dificuldade é saber onde procurar, para onde nos podemos candidatar, quais são os cargos que realmente nós gostamos, o que é que nós podemos fazer, portanto esse acho que foi o maior desafio e agora ao final de uns anos, logicamente já vou conhecendo o mercado, já sei o que posso fazer, o que não posso, sei como procurar essa informação, mas no início sem dúvida que isso foi o grande desafio. Bárbara, se calhar é a mesma questão. Exato, bem um pouco à semelhança. Como é que é trabalhar fora na Bélgica ou fora de Portugal? Um pouco à semelhança da experiência da Ana. Na Bélgica senti um pouco também esta parte da diferença, portanto, cultural. Realmente das pessoas não serem tão abertas, tão calorosas como em Portugal. Eu na Bélgica já estou há cerca de 2 anos, portanto há aqui realmente já
não diria uma adaptação total, mas quase, sinto-me já bastante confortável. Relativamente à empresa, ou seja, eu estou numa empresa em que, portanto, tem mais de 3.000 colaboradores. No entanto, as minhas equipas diretas são relativamente pequenas, o que facilita também aqui a parte da comunicação. Relativamente à barreira linguística, é verdade que parte do francês eu ainda não domino, entendo, mas não falo fluentemente. O facto de trabalhar com as instituições europeias ajuda realmente a fazer a comunicação só em inglês, portanto aqui neste ponto é favorável para mim. E realmente uma maior diferença, digamos, que eu notei em relação a Portugal e Espanha, é que eu notei que aqui na Bélgica, pelo menos na estrutura que eu trabalho, é realmente uma hierarquia um pouco mais plana, a estrutura mais plana, ou seja, há realmente aqui uma comunicação de maneira mais ágil e fluida entre as diversas equipas e mesmo com a parte da direção da empresa. E dirias que se calhar também talvez mais autonomia também, vocês têm mais espaço para... Sim. Sem dúvida, sem dúvida. Ou seja, isso foi algo que realmente notei que, ou seja, eu antes considerava um pouco mais reativa do que proativa e nesta posição em específico noto que há espaço realmente para aportar diferentes projetos, sugerir outras ideias que vêm também de acordo com o meu background, com as experiências anteriores, que realmente, se fosse, por exemplo, uma pessoa que vivesse cá toda a minha vida, se calhar não teria essa perspectiva. Portanto, eu acho que também as empresas, de uma forma ou de outra, acabam por ter essa vantagem de terem equipas que são internacionais, de outros países, e que podem realmente ter perspectivas do mesmo problema de uma forma diferente. Já agora partilhar com vocês que também é um bocadinho o feedback que eu tenho de outras pessoas que nós temos ajudado no âmbito da rede. De facto, um dos motivos ou uma das experiências que nos reportam depois de fazer a mudança é de facto esta cultura organizacional um bocadinho diferente, mais estruturas hierárquicas, não tão hierarquizadas, não é? E portanto penso alguma maior possibilidade de progressão também dentro da empresa e este espaço para as novas ideias, para a proatividade por parte dos colaboradores. Gostava agora de vos perguntar de que forma é que esta experiência internacional vos enriqueceu, que competências é que vocês sentem que foram reforçadas pelo facto de terem passado por esta experiência até ao momento? Técnicas sociais? Bárbara, talvez, desculpa. No meu caso, eu penso que assim, de uma forma muito transversal, as competências linguísticas, realmente noto que aqui houve digamos, um acréscimo, ou seja, eu já falava inglês relativamente fluente, embora obviamente depois de saída de Portugal o nível melhorou. No entanto, eu não falava o espanhol, não falava o francês. É algo que agora, ou seja, o espanhol já ok, consigo dominar perfeitamente bem, o francês ainda não. Mas eu noto que realmente aqui a parte das línguas é algo que realmente noto que houve um salto, digamos. Depois algo também um pouco mais do espectro pessoal, ou seja, eu sou do Porto, eu vivia no Porto toda a minha vida, estudei no Porto, ou seja, toda a minha experiência universitária foi também em casa dos meus pais, e realmente quando houve aqui a saída de Portugal, houve também toda aqui uma descoberta a nível pessoal de como é que era a minha, digamos, a maneira que eu reagia às dificuldades de uma mudança, de uma adaptação a um novo país, etc. Então acho que também houve aqui uma adaptação mais a nível pessoal e um conhecimento de mim mesma que se calhar anteriormente não teria tido, e se ficasse na minha zona de conforto nunca iria conhecer. E depois um pouco também um crescimento, exatamente, estava a faltar a palavra. E depois aqui também uma parte de equipas internacionais, ou seja,
eu trabalho numa empresa onde há pessoas de todo o mundo, não querendo exagerar, mas realmente pessoas de diferentes países a nível mundial, e depois há aqui também uma parte de, digamos, de adaptação em que toda a gente tem uns backgrounds diferentes, então há aqui quase que um politicamente correto que nós temos que aprender, ou seja, há realmente aqui uma forma de reagir aos problemas de maneira diferente, ou seja, tentando encontrar sempre um meio termo entre a minha realidade e a realidade dos outros, digamos. Exato, é muito interessante. Ana, quanto a esta questão das competências que tu adquiriste com esta experiência? Eu acho que, logicamente, a questão linguística é sem dúvida uma das grandes competências que se adquire. No meu caso foi o inglês também, porque apesar de ter estado em Portugal vários anos e até vir de humanidades, acho que quando tem que se viver e trabalhar 24 horas sobre 24, acho que é diferente, logicamente, o nível que adquirimos, a capacidade, o vocabulário, portanto acho que melhorou sem dúvida imenso o inglês. O francês também, porque logicamente neste momento na área onde estou é a língua principal de trabalho, portanto eu agora falo fluentemente, como falo inglês, falo também francês. E depois tem sempre outras competências no meu trabalho, outras línguas, porque no meu trabalho também acabo por contactar com o espanhol, com o italiano e ganho sempre alguns conhecimentos linguísticos, apesar de não falar, mas começo a conseguir ler alguns textos, a compreender, etc. Do ponto de vista de competências de personalidade, de características pessoais, acho que desenvolvemos imenso a resiliência. Acho que o fato de termos de nos adaptar a um novo país, a um novo mercado, temos sempre um bocado a insegurança de que se calhar não somos bons o suficiente, principalmente quando chegamos a mercados internacionais, onde existem pessoas com formações extraordinárias, vindos de países diferentes, que falam imensas línguas. Nós temos sempre tendência a pensar que se calhar não temos a mesma formação, ou não temos a mesma preparação, e temos sempre tendência a nos esforçar ainda mais, a dar ainda mais de nós, e acho que isso é uma grande capacidade que ganhamos, é a capacidade de resistir, de dar mais, de ir mais longe, de nos desafiarmos, e o facto de trabalharmos precisamente num mercado que nós não conhecemos faz com que esse desconhecido, faz com que nós nos tenhamos que ir buscar ferramentas para lidar com esse desconhecido, e acho que isso é sem dúvida a nossa flexibilidade, a nossa capacidade de adaptação fica bastante fortalecida numa experiência destas. E depois sempre a questão humana, a possibilidade de contactar com culturas diferentes, pessoas que vêm de experiências pessoais e profissionais diferentes, de estudos diferentes, de países diferentes, acho que é bastante enriquecedora. Na Suíça eu senti-me na Suíça, em Genebra é uma cidade extremamente internacional, onde vem, por causa das organizações internacionais, das embaixadas, das missões, dos bancos, das várias áreas diferentes, e eu contacto com pessoas vindas de todos das quatro partes do mundo, e portanto acho que realmente bastante interessante do ponto de vista humano poder conhecer essas experiências, conhecer essas pessoas e essas realidades, e acho que é sem dúvida, independentemente das pessoas quererem voltar ou não para Portugal depois dessa experiência internacional, acho que é sempre bastante enriquecedor esse contacto com outras culturas. Uhum. Efetivamente, estavas agora a falar mesmo da resiliência, agora mesmo no contexto atual, são competências que de facto são extremamente necessárias para nós conseguirmos passar também por este período que nós estamos a viver, não é? A propósito da deixa que tu que deixaste em uma deixa, a propósito da questão de regressar a Portugal, alguma de vocês equaciona a possibilidade de regressar a Portugal num futuro relativamente próximo, portanto, basicamente antes da reforma, para além das férias, claro, ou eventualmente, por outro lado, estão a pensar eventualmente em outros destinos, se calhar ter outras experiências, diversificar também um bocadinho as vossas experiências com experiência em outros países também. Gostava de vos perguntar isso, Ana, se calhar começando por si. Eu no meu caso, eu não pretendo, não tenho nos planos a intenção de voltar para Portugal, talvez lá está na reforma seja uma boa opção, mas neste momento não penso nisso, até por questões familiares, porque acabei de ter um filho e agora ele vai acabar por nascer aqui, já nasceu, vai se formar aqui, vai crescer aqui, vai fazer os amigos aqui.
e portanto naturalmente que ele vai ter um elo ainda mais forte, uma ligação ainda mais forte com o país do que eu tenho, e por isso essas decisões terão sempre que implicarão sempre também a vontade dele, mas nunca tive realmente, depois de estar cá e de ver um bocado as possibilidades que eu tinha aqui, não tive essa intenção. Teria gostado de ter uma experiência talvez noutro país, nos Estados Unidos nomeadamente, mas o facto de depois ser muito complicado visitar a família e os amigos foi sempre o que me impediu de o fazer, e por isso eu penso que em princípio, se tudo correr bem, ficarei na Suíça, talvez até à reforma, mas quem sabe, mas acho que antes disso não, acho que não. Se houver reforma, não, estou a brincar. Exato. Bárbara, Bem, eu também no teu caso. não estou a pensar voltar a Portugal a curto, médio prazo. Talvez na reforma, não sei. Talvez em 10 anos mude de ideias. Eu estou relativamente confortável na Bélgica, no entanto gostava de ter uma experiência fora da Europa. Ainda não sei muito bem qual seria o país, mas ou seja, eu quando mudei aqui portanto, para a Espanha, depois para a Bélgica, não tinha aqui nenhuma ideia relativamente a timings, mas realmente para fora da Europa, quizás um projeto de 1 ano, 2 anos e depois realmente voltar à Europa. Ok. Eu aproveitava aqui também para fazer aqui um bocadinho o balanço, só recordar-vos que de facto, e vocês falaram de várias coisas até ao momento, a mesma questão linguística que vocês falaram também em termos de competências, recordar-vos que o próprio EURES também vos dá essa possibilidade para quem, para não terem que passar pela experiência, portanto, mais tarde. Eventualmente uma das coisas que é importante que vocês façam é um investimento inicial nessa preparação e o EURES também pode ajudar-vos nesse processo. Nós temos também alguns apoios, mesmo financeiros, também para a aprendizagem da língua, por exemplo, mas também é montante deste processo, portanto, quando vocês iniciam o processo de procura de emprego, se pretenderem participar em entrevistas noutro país, no próprio processo de relocalização, também temos a possibilidade de apoiar aquelas primeiras despesas que vocês têm no processo de mudança, eventualmente num processo de reconhecimento profissional para aquelas áreas em que, para profissões regulamentadas, por exemplo, apoio ao reagrupamento familiar, de certa forma, também apoios para quem já tenha família e que tenha que fazer também a mudança dos membros da família para outro país. Queria só deixar esta dica aqui. Mas se calhar pedia-vos só num momento final, estamos a chegar ao final da nossa conversa, que deixassem aqui uma sugestão, um conselho para os vossos colegas também da Universidade do Porto, nomeadamente, que estão agora a concluir os seus cursos. Um conselho a propósito desta possibilidade de experimentarem uma carreira internacional. Talvez começasse pela Bárbara. Bem, um conselho assim direto aos colegas, eu acho que apostaria realmente numa preparação antes da mudança, porque, ou seja, quando vem depois a parte da experiência, há sempre aqui alguns pontos que mesmo que a gente esteja preparado, não está preparado, então é sempre um pouco complicado, ou seja, eu aqui aconselharia realmente a falarem com alguém que já esteja no país de destino ou se conhecerem alguém da rede de amigos que realmente já tem essa experiência, porque realmente há sempre aqui pontos essenciais que chegando ao país são diferentes. A minha experiência, tanto para a Espanha como para a Bélgica, não posso dizer que tenha sido muito atribulada, obviamente com algumas dificuldades aqui e ali, mas eu acho que se tivesse uma preparação mais minuciosa, se eu tivesse falado se calhar com mais pessoas, teria outra forma de ver os problemas assim que eles apareceram. Portanto, eu acho que aqui há realmente um ponto que seria de apostar. Sim. Uhum. Ana, no teu caso.
Eu concordo com a Bárbara, acho que sem dúvida o contacto com pessoas que já estejam no país, sejam ou não da mesma área, acho que é essencial. Essas pessoas podem ajudar na parte, tudo que é na parte burocrática, administrativa, etc. E depois, idealmente, com alguém que esteja na mesma área, nem sempre isso é fácil, mas isso permite precisamente quebrar algumas das barreiras iniciais que as pessoas encontram e conseguirem se direcionar e gastar as energias na, na, as energias realmente naquilo que é importante na procura, porque muitas vezes nós no início, como não conhecemos, dispersamos muito, perdemos muito tempo a fazer algo que depois na prática não vai ter resultados. Acho que essa parte é bastante importante e aliás é uma das coisas que eu faço desde que vim para a Suíça. Eu faço um bocado a ponte entre a Universidade do Porto e a Suíça como embaixadora da Universidade e já ajudei de facto algumas pessoas, alguns estudantes que são licenciados da universidade a fazerem essa transição e acho que é sempre importante para que as pessoas também conheçam as condições de trabalho, as condições de mercado, as condições de vida, até para tomarem essa decisão, porque muitas vezes, como a Ana disse, as pessoas não sabem muito bem para que país é que querem ir. E acho que às vezes é importante saberem um bocado a realidade desse país e perceber se é realmente isso que gostam ou não, se são identificar com esse mercado ou não, e isso acho que é bastante importante. E o segundo aspecto para mim, sem dúvida, é o aspecto linguístico. Eu acho que é uma das maiores barreiras que nós sentimos quando mudamos de país e que muitas vezes dificulta a integração. E por isso acho que essa preparação é importante se fazer antes com algum tempo. Eu, na altura, no meu caso, fiz um curso de francês na Aliança Francesa na Boa Vista, mas que não foi suficiente porque efetivamente eu não tinha noção que esses cursos demoravam muito tempo a fazer. Eu pensei que seria uma questão de 2, 3 meses e na realidade o curso exige sempre um teste inicial para que se saiba o nível, exatamente para testar o nível linguístico, o que muitas vezes nos nossos casos, se é francês ou o inglês normalmente é sempre melhor, mas o francês é sempre um bocado básico, e depois para chegar ao nível que as empresas muitas vezes exigem, que é um B1, um B1, um B2 e às vezes até um C1, são níveis que exigem bastante preparação, muitos meses de formação, aliás às vezes até mais do que um ano, e isso não é algo que se consiga em cima do acontecimento e portanto as pessoas podendo fazer essa preparação antes escreverem-se antes e formar-se realmente bem na língua do país por onde vão, acho que facilita imenso depois a integração e a procura de trabalho e o próprio trabalho em si. Porque muitas vezes quando nós começamos a trabalhar, os colegas falam connosco, os chefes falam connosco e nós não percebemos o que eles estão a dizer, não sabemos o que é que nos estão a pedir e é um desafio bastante grande e complicado no início e podendo fazer essa preparação antes acho que facilita imenso a integração. A propósito dessa questão da língua, também gostava de deixar uma dica, porque nós também tem sido uma das coisas com as quais nós temos que lidar mais quando estamos também a apoiar os candidatos. Nós também temos alguns projetos de recrutamento no âmbito do EURES e efetivamente, enquanto que em línguas, por exemplo, como o francês, o alemão, o inglês, até o espanhol, nós temos muita oferta formativa em Portugal. Se nós estivermos a falar de outros tipos de países, por exemplo, países nórdicos, o norueguês, o sueco, eventualmente para a Holanda ou para a Bélgica, o holandês, o Dutch, neerlandês, é de facto um bocadinho mais complicado de encontrar essa oferta mesmo fisicamente em Portugal. E às vezes há que criar condições para que os cursos consigam realizar, seja fazendo cursos online, seja criando grupos para portanto, efetuar essa formação à medida até das necessidades das empresas. Nós também trabalhamos um bocadinho nessa área. Quando as empresas nos pedem, pelo menos, quando os colegas de outros países trabalhando connosco nos pedem para prestar esse serviço. Gostava de vos recordar então que pronto, estamos aqui também, a Ana e a Bárbara com a sua experiência, eu também com os serviços que o EURES vos pode proporcionar. Estamos aqui disponíveis também para responder a algumas das questões que vocês possam ter neste momento. Vamos estar mais uns minutinhos no chat da recepção. Eu
aproveitava a oportunidade para agradecer muito à Ana e à Bárbara, e à Ana em particular que está de férias e que tirou este bocadinho para estar aqui à conversa connosco, e à Bárbara obviamente porque teve que reorganizar a sua vida profissional para ter esta conversa connosco. Agradeci também muito aos participantes que se aguentaram estoicamente até ao final desta conversa, que já vai um bocadinho longa. Espero que tenha sido útil para vocês também esta troca de impressões. Os testemunhos, em particular os testemunhos da Ana e da Bárbara. E convidava-vos então agora, se pretenderem colocar-nos ainda algumas questões, a colocá-las através do chat. E gostava de vos desejar a melhor das sortes nestas vossas decisões futuras, nomeadamente no âmbito na possibilidade de uma carreira internacional. Obrigada a todos, obrigada Ana, obrigada Bárbara, e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Bye bye. Obrigada. Então.